Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez na sua TV, ou você que também nos acompanha pela internet. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, encerrando o nosso trimestre sobre as parábolas de Jesus. Estivemos trabalhando durante todo este trimestre, meditando em algumas das muitas parábolas contadas pelo nosso mestre, que com certeza nos deixaram lições extraordinárias, lições espirituais, lições práticas da vida e, enfim, os seus ensinamentos nos instruem de uma maneira extraordinária como nós vivermos como pessoas espirituais, como seres humanos, na nossa conduta familiar, na nossa conduta social. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltaremos então para nós trabalharmos aqui a nossa última lição para o encerramento do nosso trimestre. Não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer, hoje quem está comigo é o Joás, mais uma vez. Joás, Deus te abençoe, obrigado. Amém. Mais uma vez. Lição de número 13, ministrada nesse próximo domingo, dia 30 de dezembro de 2018, a humildade e o amor desinteressado é o tema da lição. Texto áureo, Lucas capítulo 14, versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. A verdade prática da nossa lição diz que Jesus apresenta, a partir do seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensáveis aos que querem servi-lo. A parábola que nós estaremos trabalhando hoje está em Lucas capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14. Lucas 14, 7 ao 14. Eu recomendo que você leia o texto. Basicamente a parábola aí, para quem não tem condição de ler agora aí do jeito no início do programa, né, Joás? Não vai perder aí, né, pela TV, né? Pela internet é fácil que dá uma pausa lá. Mas Jesus está contando aqui a parábola de alguém que foi convidado para um banquete e de repente chegou e se assentou na melhor posição, né? E aí, de maneira instrutiva, Jesus está dizendo, ó, quando você for convidado, se ao invés de sentar na cadeira de destaque, você sente na cadeira menos destacada, no lugar mais escondido, para que você não seja necessário passar pela vergonha de ser pedido que se retire, convidado a se retirar, né? Abrir um lugar para uma pessoa mais importante do que você. Ele mostra a importância aí da humildade, né? Um sujeito que se sente maior, né? Ele se sente em destaque, aí ele vai para um lugar de destaque. De repente, se chega alguém maior, né? Alguém com mais destaque, o anfitrião vai pedir para se retirar. Aquilo que ele estava querendo, que era proposto no coração dele de se exaltar, né? É contra ele acaba sendo humilhado, né? Você retira que aí não é o seu lugar é mais para lá, né? Então Jesus ele usa uma situação do momento, né? Uma situação que ele viu no momento para contar essa parábola e ensinar sobre humildade, né? E aí também ele completando o raciocínio aí, dizendo, né, quando alguém te convidar e tal, completando o raciocínio, ele dizia também que ao que tinha convidado, e tanto dá uma lição aqui para os convidados, para o anfitrião também, né? Não é? Quanto dá também para o anfitrião, para não convidar as pessoas mais ricas, as pessoas com melhor condição, para que não seja tentado a convidar alguém que vai retribuir de volta aquilo que você fez por ele, mas ao contrário, convidar os pobres. Aí o texto, né, a linguagem do texto, Lucas 14, 13, mas quando fizeres o convite, chame os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, porque assim
você será bem-aventurado porque eles não têm como te recompensar. E tem a promessa, né? Que se você fizer assim, você vai ser recompensado na ressurreição dos justos, né? Uhum. Quem age com amor, né? Para os menos favorecidos, né? Quem age com essa, que também é tema da lição, né? Amor desinteressado, né? Quem manifesta empatia, né? Pelas pessoas que têm menos condições, né? Pessoas que estão sofrendo naquele momento, né? Vai ser recompensado, né? Não vai ficar sem a recompensa. Jesus, ele mostra isso, né? Uhum. Então foi a partir dessa observação que Jesus contou essa parábola aí, curta, mas instrutiva. No primeiro tópico da lição, então no início nós fomos informados aí sobre o dia, a ocasião, o local. Era no sábado. Ele foi convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus, que foi aqui uma ocasião atípica, né? Foi uma ocasião atípica, né? Um fariseu receber Jesus na sua casa era um negócio quase que um sinal de fim do mundo. Os convidados que normalmente se assentavam ao redor da mesa, uma posição central era ocupada então pelo anfitrião. Ao próximo dele, ou seja, à direita e à esquerda, posicionavam convidados mais importantes, mais distintos. Era costume, então, um convidado ser honrado pelo dono da festa. Aí, o comentarista coloca que desejar essa homenagem não era algo errôneo. Porém, na ansiedade de buscar uma honraria, alguém acabava se excedendo, demonstrando aí uma falta de humildade. O que Jesus está falando aí? Jesus não está dando uma lição de etiqueta, né? Uhum. Embora seja até aplicável, né? Certo. Como receber a pessoa, né? Uhum. Como se portar num jantar. Exatamente. Beleza, pode até Isso tanto para quem recebe quanto para quem é convidado. Mas além disso, né? Já que pode ser usado como instrução desse tipo, além disso, Jesus estava falando de algo espiritual também, né? Porque, em certa medida, nós vamos participar de uma festa também, né? Uhum. E andar com Jesus sempre tem festa, né? E assim, às vezes alguém até quer ter Jesus por perto só por causa da festa, né? Olhando para o lado do anfitrião, se você perceber que Jesus está falando de coisas espirituais, né? A gente pode fazer essas analogias, né? Hoje mesmo tem pessoas que, como o cristianismo está meio em alta, né? Está meio que na moda, né? É legal você, artistas em fim de carreira ou, né, coisas do tipo. Agora eu sou cristão, agora, né, eu sou da igreja tal, né? Porque quer estar perto de Jesus, porque estar perto de Jesus é honra, é festa, né? Então, chamar as outras pessoas para verem essa honraria, né? Aqui quem está sendo honrado com a presença de Jesus é o anfitrião, Uhum. né? Então ele está fazendo uma aplicação espiritual no momento que ele estava vivendo naquela hora, né? O anfitrião chamou ele observou, ele viu as pessoas chegando e ocupando os lugares de destaque do lado do anfitrião, né? E ele aproveitou, ele era um mestre, né? Aproveitou para ensinar. Uhum. Em algum momento ele abriu um diálogo ali para falar isso, né? Com certeza ali era gente conhecida, né, da sociedade, né, gente importante, né? Fariseus tinham um destaque na sociedade da época, né? Eles eram bem vistos, né? Eram tidos como pessoas justas, como pessoas bondosas. Até a justiça deles foi elogiada por Cristo, né? Se a justiça de vocês não exceder dos fariseus, quer dizer, eles são referencial, justos, né? Eles são referencial de justiça. Só que aí ele disse que os seus discípulos precisavam ser mais justos do que os fariseus. Então, assim, ele viu aquilo e ele aplicou, né? Ele falou, não faz desse jeito. Né? Aquele papo volta de mesa, né? Agora você imagina a cara das pessoas que chegaram procurando a honra,
Ao ouvir Jesus contar essa parábola aí, automaticamente alguém deve ter ficado meio constrangido. Saiu envergonhado, né? Vamos lá então. Nós vamos aqui, duas coisas importantes aqui na parábola. Primeiro, ele procurava ensinar aos convidados ao mesmo tempo, os seus discípulos e a todos que o aceitam, acerca de não se buscar lugares de honra, pois no reino de Deus servir é mais importante do que ocupar uma posição. Esse é um princípio. Aliás, quem quiser ser grande precisa aprender a servir. Segundo, ao curar, Jesus instruía ao anfitrião e a todos que não devemos ser seletivos quanto aos convidados para uma ocasião especial, pois assim como Deus aceita a todos, devemos ser prestativos também, servir a todos. Faz parte da nossa vocação, né? O cristão, ele é vocacionado a servir, né? E se você é chamado a servir e não tem essa virtude que é a humildade, você vai ser um mau servo. Né? Essa é a verdade, né? Alguém que não está acostumado, nem conhece o que é humildade, né? Não sabe nem o que é isso, né? Conhece só dos filósofos falando, né? Nunca praticou, né? não sabe como praticar essa humildade, né? Não serve para ser cristão, porque ser cristão é servir. Né? Jesus o tempo todo fala de serviço. Né? Os apóstolos, quando vai falar da vocação da igreja, né? Ele chamou uns para apóstolos, outros para... Tudo é serviço. Na verdade, no reino de Deus, quem não sabe servir, não serve. Não serve. Né? Nós somos chamados a servir a nossa vocação. Então, de carona com isso, né? Humildade também é a nossa vocação. Não dá para servir sem humildade. Tá, né? certo. Então tá aí, os ensinamentos aí de Jesus não eram apenas visando aí a etiqueta, uma maneira como se proceder socialmente, né? Vamos dar uma pausa aqui no programa e a gente volta em instantes. Você de casa, não sai daí. Continuando o programa Novo Alvorecer, o segundo tópico da nossa lição, as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. Já é perceptível de todos, né, Joás, que a lógica humana, ela não faz nenhum sentido em relação ao reino de Deus, né? A parábola ensina, acima de tudo, a humildade como marca de um verdadeiro seguidor de Cristo. Enquanto algumas pessoas pensavam, próprios 2 discípulos de Jesus lá, né, sendo sugeridos aí pela sua mãe, né, coloquem uma à direita, outra à esquerda e tal, no reino. Estavam querendo destaque, né? A lição, então, está na ideia de que ocupar de forma espontânea uma posição humanamente inferior ensejava a oportunidade de se experimentar algo realmente honroso, ou seja, ao portar-se de maneira humilde, o convidado poderia ser honrado com naturalidade. Uma vez que, se fosse chamado a ocupar o lugar à frente, se destacaria em relação à posição em que se encontrava, aí caso de fato estivesse sentado nas cadeiras de menor destaque. Estava até procurando o texto, citado aqui na lição, né? Lucas capítulo 9, 23, 24, né? Vai falar sobre essa marca do seguidor de Cristo, né? Tá escrito assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Né? Jesus estava mostrando com isso que a vida cristã é uma vida de renúncia, né? É uma vida de serviço, né?
O cristão, ele não vive para ele mesmo, ele vive para o outro, né? Então, a lógica é totalmente invertida do que a gente vê, da lógica que governa, né, a sociedade hoje, né? Hoje é cada um por si, né? Eu tenho que me dar bem. Então, não importa quantas cabeças eu pise, não importa quem eu tenho que rebaixar para me dar bem, né? Os fins sempre justificam os meios, né? Eu me dar bem é importante, né? O processo não faz diferença, né? Jesus ele mostra uma lógica inversa a essa, né? E a humildade está no topo da lista das virtudes necessárias, né, para viver a vida cristã em plenitude, né? Viver a vida cristã como Jesus ensinou, como ele mesmo viveu, dando exemplo, né? A humildade está aí no topo dos requisitos necessários, né? Além da sensatez que faz a opção pela humildade, Cristo ensina então nessa parábola que se formos dar um jantar, devemos convidar e escolher os menos favorecidos. A ênfase da segunda grande lição ensinada por Jesus mostra que as ações devem ser praticadas sem esperar algo em troca. Sim, claro que a isso lógica não se limita a um banquete, simplesmente, né? Jesus está falando de coisas espirituais, né, como a gente mencionou aí. A lógica aqui, o sujeito que está dando esse banquete aí, ele quer primeiro glória para ele, né, que ele está recebendo o maior mestre da sua época, né? E isso, lógico, traz os holofotes para ele. Eu dei um jantar para Jesus, né? E junto com isso, ele convidou só gente, né, de destaque na sociedade da época. Então, isso aí é condenável, né? Porque ele não vai ter recompensa nenhuma do que ele está fazendo, né? Na lógica do reino, né, a recompensa não é o fim em si mesmo, né? A finalidade é beneficiar o outro, na lógica do reino, né? Então, aquelas pessoas que é citado aí no último verso, né, no verso 13 e 14, ele vai falar: chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. É gente que não nessa época em que Jesus viveu, nesse contexto cultural e histórico aí, né, dessas cidades aí que ele andou, essa gente não tinha voz, não tinha valor nenhum. Tanto é que ele naquela ocasião aí, ele cura um hidrópico, né? E assim, ele é censurado por isso, né? Por que está curando, né? Então ele inverte essa lógica, né? Para você ser recompensado na eternidade, né? Traz os excluídos, né? Não traz os que estão já sob os holofotes, traz os excluídos para perto, né? As duas grandes lições da parábola dos primeiros assentos e dos convidados desafiam a lógica humana, pois nesta prevalecem os adágios e as estratégias oportunistas, mas na lógica do reino tudo é diferente. De igual forma, devemos ajudar os que não têm condições, pois esses realmente são esquecidos, pois não tendo nada a oferecer, acabam por ser abandonados. Sim, sobre a lógica do reino, né, não está aqui na lição, mas Romanos 12, né, vamos ler a partir do verso 14, né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionais coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, e a ninguém torneis mal por mal. Né? Jesus está falando de humildade, né? O apóstolo aqui, né? Nosso apóstolo aos gentios, ele está falando de humildade, a mesma pregação de Jesus. Não busca os lugares de destaque, né? Não busca as coisas maiores, as coisas de destaque, né? Vai atrás onde está a humildade, vai aonde está. E esses ensinos assim eram recorrentes na era
né, tanto do ministério de Jesus quanto na era apostólica, porque você vai ver Tiago dizer isso também a respeito de não desprezar a viúva, não desprezar o órfão e tal. Exatamente demonstra aí o cuidado de Deus para com as pessoas que realmente estão aí à mercê da própria sorte. Essa questão na igreja primitiva era de suma importância. Você vê a instituição dos diáconos, né? Como é que foi a partir dessa necessidade, né? A gente vai dar uma última pausa aqui no programa e a gente volta em instantes. É rapidinho, não sai daí. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora o último tópico do nosso programa, a recompensa da humildade e do altruísmo. Nessa parábola Jesus nos ensina, Joás, o cultivo da humildade e do desprendimento, também conhecido como amor desinteressado ou altruísmo, como características indispensáveis, então, ao verdadeiro cristão. Mais do que uma lição de educação humana, Jesus estava falando então sobre o privilégio que possuímos de servir e não sermos servidos. Falamos disso um pouquinho na introdução. As duas lições dessa parábola, né? Para os convidados era a lição da humildade, né? E para o anfitrião era a lição do altruísmo, né? Que o comentarista aqui fala que é uma característica indispensável ao verdadeiro cristão. Que é um amor desinteressado, né? Fazer para o outro sem esperar em troca. Aquela, nas falas do apóstolo Paulo, né? Eu me gastei e me gastarei ainda, me deixarei gastar por vocês, né? Se gastar pelo outro é uma coisa, não é tão simples assim, né? Você se gastar. Você se cansar, né, não para se dar bem, para se beneficiar, mas em benefício do outro, né? É disso que Jesus está falando, de altruísmo, né? Eu vou dar uma festa, eu vou chamar não só gente que pode me oferecer uma festa maior ainda, depois, como recompensa, né? Porque é essa lógica nossa, né? Porque eu te dou um presente, né? Eu estou te dando não só um presente, uma obrigação, né? Você tem a obrigação de me presentear também, né? Se eu te presentei no seu aniversário, no meu aniversário, você se sente na obrigação de me presentear, né? Essa é a lógica que impera entre nós, né? Na sociedade, pelo menos de forma bem geral, assim, é a lógica que impera. Jesus não, dá, né? Mas dá sem esperar receber nada. Né? Dá para quem não tem, né? Sem esperar receber, sabendo que não vai receber em troca, né? A questão do altruísmo. Vamos lá. Amor é a palavra-chave então do altruísmo, né? Já que você terminou falando sobre isso aí. A palavra amor um pouquinho desgastada, né? Muita gente ama apenas de lábios. Eu achei muito interessante uma mensagem que ouvimos aqui na nossa igreja outro dia, ministrada por um pastor, dizendo que a palavra amor não pode se limitar apenas no significado da palavra teoricamente, né? Mas é preciso ir à prática e tal. O texto bíblico, porém, é bastante enfático, dizendo que o amor não seja fingido. De verdade, né? Não seja fingido, mas de verdade. Romanos 12 também, né? Verso 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Mas essa questão, por exemplo, no começo desse texto aí, de Lucas, né? A gente já citou isso, né? A cura do hidrópico lá, né? Muitas vezes Jesus foi criticado por curar no sábado, por exemplo, né? E assim, as lições que Jesus passou sobre o amor, né, elas culminam nesse altruísmo aí. Ele chega, com o seu ensinamento, mostrar que o amor chega a ser maior do que a lei, né?
Por que ele cura no sábado? Né? Porque é sempre uma questão de amor. Alguém que está sofrendo uma enfermidade, alguém que é cego, alguém que é hidrópico, alguém... Né? Então é a pessoa que está sofrendo, ele movido, o texto geralmente tem isso, movido de íntima compaixão, né? Ele ama e vai lá e cura, né? Ele quebra, né, entre todas as aspas possíveis aí, porque ele diz que é Senhor do sábado, né? Mas assim, colocamos umas aspas aí, ele quebra o mandamento porque o amor é o fim da lei, né? O amor, a lei é por causa do amor, e o amor é o maior mandamento. Né? Quando ele perguntado sobre isso, qual que é o maior mandamento, ele fala que é amar a Deus, outro semelhante, amar ao próximo. Né? O amor é o maior mandamento. Né? Então qualquer outra lei está sujeita à lei do amor. Retribuir uns aos outros não é altruísmo, mas ajudar aos que estão necessitados certamente o é, pois isso trará grande recompensa. Ninguém que ajude e estenda a mão ao necessitado ficará sem retribuição da parte do Senhor. Mateus 25. Esse altruísta que faz aí sem esperar recompensa, isso não quer dizer que ele não vai ter recompensa, né? Ele não espera aqui, né? Se ele não for recompensado aqui, certamente no Olam Rabá, né? No mundo vindouro, né? No final ele vai ser recompensado, né? Na eternidade ele vai ter a recompensa justa, né? Pelo que ele tem feito. Tem uma frase que de vez em quando a gente ouve alguém dizendo, e é verdade, né? Não é bíblica, mas é verdade, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Isso, muito verdadeira a frase, né? Isso aí. Alguma coisa mais a acrescentar? Por enquanto não, né? Tá certo. Obrigado mais uma vez, você de casa também, a nossa gratidão. Nós encerramos aqui mais um ciclo, não é? Mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Você que nos acompanha, não é, pela TV, aí na sexta-feira, a última sexta-feira do ano, né, o nosso programa especificamente da Escola Bíblica Dominical passa na terça-feira, exibido na terça e depois reexibido então aí na sexta-feira, o último programa do ano. Que Deus abençoe você de uma maneira poderosa. Nós vamos estar aqui o ano que vem de novo, não é? Com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, mais um trimestre, agradecendo você pelo seu carinho, por nos acompanhar sempre. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê um novo ano de muita bênção e muita paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.